Capítulo 2 Não julgueis. Um jovem veio a Dunum e disse que os sufis estavam errados e muitas outras coisas. O egípcio tirou um anel do dedo e lhe entregou. Leve isso para os mascates e veja se pode conseguir uma peça de ouro por ele, disse. Ninguém no mercado ofereceu mais do que uma só peça de prata pelo anel. O jovem trouxe o anel de volta. Agora, disse Dunum, leve o anel a um verdadeiro joalheiro e veja o que ele pagará. O joalheiro ofereceu 1000 moedas de ouro pela pedra. O jovem ficou assombrado. Então, disse Dunum, seu conhecimento sobre os sufis é tão vasto quanto o conhecimento dos mascates sobre joias. Se você quer avaliar pedras preciosas, torne-se um joalheiro. Jesus diz, não julgueis. E este é um dos maiores ensinamentos jamais proferidos por qualquer homem no mundo. Isso é uma das coisas mais impossíveis para a mente. A mente julga de imediato, sem qualquer base. A mente faz um julgamento. Você fez muitos julgamentos, sem sequer ver se existia ou não alguma base para eles. E se olhar bem profundamente, verá que Jesus está certo. Todo julgamento é errado, porque o mundo todo está tão profundamente interligado que, a menos que você conheça o todo, não poderá conhecer a parte. Uma coisa leva a outra, porque está interligada. O momento presente está interligado com todo o passado e com todo o futuro. Nesse momento, culmina toda a eternidade. Tudo o que aconteceu está aí. Tudo o que está acontecendo está aí. Tudo o que acontecerá está aí. Como você pode julgar? O mundo não está dividido. Se estivesse dividido, então um fragmento poderia ser conhecido. Mas o mundo é uma totalidade. Todos os julgamentos são falsos, porque são parciais. E eles vão reivindicar como sendo o todo. Sim, Jesus está absolutamente certo. Não julgueis, porque o próprio julgamento vai fechar você. Será uma morte interior. Sua sensibilidade estará perdida, e com ela a sua possibilidade de crescimento. No momento em que julga, você diminui, você para. Quando julga, você não floresce mais. Assim, a maior coisa é ser corajoso bastante para não julgar. Na verdade, suspender um julgamento é a maior coragem, porque a mente está tão ansiosa para julgar, para dizer bom ou mal, certo ou errado. A mente é adolescente, pula de um julgamento para outro. Se você quiser algum dia sair da mente, e sem isso não há possibilidade de crescimento interior, então não julgueis. Vou lhe contar uma pequena história. Aconteceu no tempo de Lao Tzu, na China, e Lao Tzu gostava muito dela. Durante gerações, seus seguidores a têm repetido e encontrado mais e mais significado nela. A história cresceu, tornou-se um fato vivo. A história é simples. Havia um velho muito pobre numa vila, mas mesmo os reis tinham inveja dele, porque ele possuía um belíssimo cavalo branco. Um cavalo como esse jamais havia sido visto antes. Tal a beleza, a grandiosidade, a força. Os reis queriam o cavalo e ofereciam preços fabulosos, mas o velho dizia: este cavalo não é só um cavalo para mim, é uma pessoa. E como posso vender uma pessoa? Ele é um amigo, não é uma propriedade. Como posso vender um amigo? Não, não é possível. O homem era pobre, a tentação era grande, mas ele nunca vendia o cavalo. Certa manhã, ele verificou de repente que o cavalo não estava no estábulo. Toda a vila se reuniu e disse: seu velho tolo, nós já adivinhávamos que algum dia o cavalo iria ser roubado.
E você é tão pobre. Como pode proteger tal preciosidade? Teria sido melhor vendê-lo. Você poderia ter conseguido qualquer preço que pedisse. Qualquer preço louco teria sido possível. Agora o cavalo se foi. É uma maldição, um azar. O velho disse: Não vão tão longe. Digam simplesmente que o cavalo não está no estábulo. Este é o fato. Todo o resto é julgamento. Se é um azar ou não, como podem saber? Como podem julgar? O povo contestou: Não tente nos fazer de bobos. Podemos não ser grandes filósofos, mas nenhuma filosofia é necessária. É o simples fato de que um tesouro foi perdido, e é um azar. O velho disse: Eu me prendo ao fato de que o estábulo está vazio e que o cavalo se foi. Todo o resto eu não sei, se é um azar ou uma bênção, porque isto é apenas um fragmento. Quem sabe o que vem depois? O povo riu. Eles pensaram que o velho tinha ficado louco. Eles sempre souberam que ele era um pouco doido. Se não fosse, teria vendido esse cavalo e vivido com fartura. Mas ele vivia como um lenhador. Estava muito velho, ainda cortando lenha, trazendo madeira da floresta, vendendo-a. Vivia da mão para a boca, na miséria e na pobreza. Agora, estava mesmo comprovado que esse homem era louco. Depois de 15 dias, subitamente numa noite, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado, mas fugido para a floresta. E não só havia voltado, como trazido com ele uma dúzia de cavalos selvagens. Novamente, o povo se reuniu e disse: Velho, você estava certo e nós errados. Não foi um azar. Ficou provado ter sido uma bênção. Pedimos desculpas pela nossa insistência. O velho respondeu: Mais uma vez vocês estão indo longe demais. Digam apenas que o cavalo voltou e digam que 12 cavalos vieram com ele, mas não julguem. Quem sabe se isto é uma bênção ou não? Trata-se apenas de um fragmento. A menos que vocês saibam toda a história, como podem julgar? Vocês leem uma página de um livro, como podem julgar o livro todo? Vocês leem uma frase numa página, como podem julgar a página inteira? Vocês leem uma única palavra em uma frase, como podem julgar a frase toda? E mesmo uma só palavra não é tudo. A vida é tão vasta, um fragmento de uma palavra e vocês julgaram o todo. Não digam que isto é uma bênção, ninguém sabe. E eu estou feliz no meu não julgamento, não me perturbem. Desta vez, o povo não pôde falar muito. Talvez o homem estivesse certo outra vez. Por isso ficaram quietos. Mas, no fundo, sabiam muito bem que ele estava errado. 12 cavalos lindos tinham vindo com o cavalo. Com um pouco de adestramento, poderiam ser todos vendidos e renderiam muito dinheiro. O velho tinha um filho jovem, um único filho. O jovem começou a adestrar os cavalos selvagens. Uma semana depois, ele caiu de um dos cavalos selvagens e quebrou as pernas. O povo se reuniu de novo. Povo é povo em todo lugar, assim como você é você, e julgaram outra vez. O julgamento vem tão depressa. E disseram: Você estava certo. Novamente provou que estava certo. Não era uma bênção, era outra vez uma maldição. Seu único filho perdeu as pernas e, na sua velhice, ele era seu único apoio. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho disse: Vocês estão obcecados pelo julgamento. Não vão tão longe. Digam apenas que meu filho quebrou as pernas. Quem sabe se é uma maldição ou uma bênção? Ninguém sabe. Novamente um fragmento, e nada mais lhes é dado. A vida vem em fragmentos, e o julgamento é sobre o total. Aconteceu que, depois de algumas semanas, o país entrou em guerra com um país vizinho, e todos os jovens da vila foram forçados a se engajar no exército. Apenas o filho do velho foi dispensado, porque estava aleijado.
O povo se reuniu, gritando e chorando, porque de todas as casas os jovens foram tirados à força. E não havia possibilidade de eles voltarem, pois o país que havia atacado era um país grande e a luta estava perdida. Eles não iriam voltar. Toda a vila estava gritando e chorando. Vieram até o velho e disseram: Você estava certo, velho. Deus sabe, você estava certo. Isso provou ter sido uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos se foram para sempre. Pelo menos ele está vivo e com você. E aos poucos ele vai começar a andar. Talvez ainda fique um pouco manco, mas estará bem. O velho disse outra vez: É impossível falar com vocês. Vocês continuam sempre e sempre. Vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Digam apenas isto, que seus filhos foram obrigados a entrar no exército, no serviço militar, e meu filho não foi obrigado. Mas ninguém sabe se é uma bênção ou um azar. Ninguém jamais será capaz de saber. Só Deus sabe. E quando dizemos que só Deus sabe, significa que só o total sabe. Não julgue, caso contrário, você jamais será capaz de se tornar um com o todo. Com os fragmentos, você ficará obcecado pelas pequenas coisas, você vai tirar conclusões. E os sufis são muito insistentes nisto, que você nunca se preocupe com as coisas que estão muito além de você, mas você julga até mesmo a respeito delas. Sua consciência está num degrau muito baixo da escada. Você vive no vale escuro da miséria, da angústia, e dos seus vales mais escuros de misérias você julga até um Buda. Mesmo um Buda não é deixado sem julgamentos. Mesmo um Jesus é julgado por você. Não só julgado, mas crucificado. Julgado e considerado culpado. Julgado e punido. Você vive no vale, escuro e úmido. Você não vê os picos, nem mesmo em seus sonhos. Você nem pode imaginá-los sequer, porque mesmo a imaginação precisa de uma base na experiência. Você não pode sonhar com uma coisa completamente desconhecida, porque mesmo o sonho provém do seu conhecimento. Você não pode imaginar sonhar com Deus, não pode imaginar Deus, não pode imaginar os picos e a vida que existem em um Buda. Mas você julga e diz: sim, este homem é um Buda, esse não é um Buda, esse é um iluminado e este homem não é. A pessoa iluminada não fica prejudicada por você, porque ela não fica prejudicada de modo algum, mas você fica prejudicado pelo seu próprio julgamento. Uma vez que julgue, você para de crescer. Julgamento significa um estado estagnado da mente. Agora o movimento parou. O esforço de saber mais parou. O esforço de crescer parou. Você já fez seu julgamento e terminou. E a mente sempre deseja julgar, porque o movimento a incomoda. Estar em processo é sempre arriscado. Chegar a uma conclusão significa que se alcançou a meta. Agora não há jornada. Uma pessoa que deseja chegar até o Supremo deveria fazer do não julgar o seu ponto básico. É muito difícil, quase impossível, porque antes que você saiba, a mente julga. Antes mesmo que tome consciência disso, a mente julgou. Mas se tentar, pouco a pouco, surge uma consciência sutil. E então, você pode suspender o julgamento. E se suspender o julgamento, terá se tornado religioso. Então, você não sabe o que é certo e o que é errado. Mas, comumente, as pessoas que você chama de religiosas são pessoas que sabem tudo, o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer. Elas têm consigo todos os mandamentos. Por isso é que as pessoas religiosas se tornam teimosas, insensíveis. Sua caminhada parou. Elas não estão crescendo em absoluto.
O rio não está se movendo, ficou estagnado. Se você quer movimento e crescimento infinitos são possíveis, porque Deus não é um ponto estático, mas o total movimento da vida, da existência. Se você quer caminhar com Deus, então precisará se mover continuamente. Você precisa estar continuamente a caminho. Aliás, a jornada jamais termina. Uma estrada termina, outra se abre. Uma porta se fecha, outra se abre. Um pico mais alto sempre está lá. Você chega a um pico e já ia descansar, pensando que havia conquistado tudo. Subitamente, um pico mais alto ainda aparece adiante. De pico em pico, nunca chega ao fim. É uma jornada sem fim. Deus é uma jornada sem fim. Por isso é que apenas aqueles que são muito, muito corajosos, tão corajosos que não se importam com a meta, mas ficam felizes com a própria jornada, apenas para se mover com a vida, fluir com o rio, apenas para viver o momento e crescer dentro dele. Apenas esses são capazes de caminhar com Deus. As pessoas orientadas pela meta são medíocres. Todos os seus realizadores são medíocres. O que você pode alcançar? Pode alcançar o Supremo? Se você pode alcançar o Supremo só pela sua realização, não será o Supremo. Se você pôde alcançá-lo, como pode ser o Supremo? Você pode alcançar a meta? Você? Então a meta será menor do que você. Não, a meta não pode ser alcançada. Na verdade, não há meta, e é bom que não haja. Eis porque a vida não morre jamais, porque cada meta seria uma morte, e você não seria mais necessário. Um homem que julga demais está impedindo o seu crescimento de toda maneira. E uma vez que o julgamento se estabeleça dentro, você se torna incapaz de ver de novo. O julgamento não vai permiti-lo, porque ele fica perturbado pelo novo. Então, você viverá de olhos fechados. Você não é cego, ninguém é cego, mas todo mundo se comporta como se fosse, e precisa se comportar, pois os julgamentos estão ali. Se você abrir os olhos, o medo é que possa ter que ver alguma coisa, que alguma coisa possa ser encontrada e que você possa ter que mudar o seu julgamento. E o julgamento é tão confortável. Você se estabeleceu numa casa e se esqueceu da estrada, da jornada, do esforço, do contínuo movimento e dos perigos e dificuldades. Você se esqueceu da aventura e se fechou numa casinha pequena, aconchegante, confortável. Agora, você tem medo de olhar para fora da janela. Você a mantém fechada. Agora, você tem medo de abrir a porta. Quem sabe, alguma coisa estranha pode entrar por ali e perturbar todo o seu conforto, seu aconchego e segurança. Por isso é que você se comporta como um cego. Você não é cego, você é astuto. Através de sua astúcia, tornou-se cego, e a mente, de imediato, faz julgamentos. Eis como evitar a jornada. É um escape. As pessoas vêm a mim, todo tipo de pessoas, mas, basicamente, podem ser divididas em dois tipos, as que estão prontas a abrir os olhos e as que não estão. Para aquele que está pronto, muita coisa será possível. Para aquele que não está, nada é possível. Ele já está no túmulo, não está mais vivo. Não permite que novos ventos passem através de seu ser, que novas flores se abram dentro de seu ser. Não permite nada desconhecido. Ele tem medo, move-se num curso estabelecido, num círculo, pois nada é mais estabilizado do que um círculo. Ele se depara com as mesmas coisas sempre, sempre e sempre. Ele vive como um disco de vitrola, outra e outra vez, sempre o mesmo. E então você diz que está entediado. Ninguém é responsável. Uma pessoa entediada
é uma pessoa que se conservou de olhos fechados. O tédio é parte disso. Uma pessoa que vive de olhos abertos nunca se entedia. A vida é tão encantadora, tão mágica, um tal milagre. A cada momento, milhões de milagres estão acontecendo ao seu redor. Mas você vive de olhos fechados, com seus julgamentos. Você passa por uma flor e se alguém diz, que linda! Você olha, mas não vê. Você diz, sim, uma rosa muito bonita. Mas você está repetindo alguma coisa do passado, um disco de vitrola. Você já disse a mesma coisa muitas vezes, vezes demais. Para cada flor você disse isso. Ficou sendo uma bobagem sem significado. Você simplesmente diz isso porque o silêncio seria impróprio. Alguém diz, uma flor linda, e se você ficar quieto, poderá ser indelicado, embaraçoso. Portanto, você diz algo. Sim, a flor é bonita, mas você não viu a flor e nem a beleza. É um clichê. E depois diz que está entediado? Você ama uma mulher, e mesmo que poucas horas se passaram e que a lua de mel não tenha ainda terminado, já a poeira começa a se juntar em volta dela. Ela já não é mais tão bonita como costumava ser poucas horas antes. Já não é tão significativa como costumava ser. O que aconteceu? Você acha que chegou a conhecê-la. Você a julgou. Sente que agora ela já não é mais uma estranha. Você a conhece. Como é que você conhece uma pessoa? Uma pessoa é um processo infinito. Você jamais pode conhecer uma pessoa. Pela manhã, a flor é diferente, porque amanhã é diferente. E o sol está nascendo, os pássaros cantando, e a flor é uma parte do todo. Nas pétalas da flor, você pode cantar a canção dos pássaros de manhã. Pode ver os novos raios penetrando-a, uma nova vida pulsando nela. À tarde é uma flor diferente. Todo o clima mudou. O sol já não é o mesmo. Os pássaros não estão cantando. Ela já está morrendo. O sol começou a se pôr. A noite vem chegando. A flor está ficando cada vez mais triste. É uma nova disposição de espírito. Não é a mesma flor que você viu de manhã. À noite, a flor vai morrer. Está triste demais. Mesmo que cante uma canção, será uma canção triste. Você pode ver sua própria morte na flor, se estiver atento. Pode ver, na flor morrendo, a vida e a morte se encontrando. A vida transformando-se em morte. É um estado de espírito totalmente diferente. Você não pode conhecer nem mesmo uma flor em sua totalidade, devido a seus milhões de estados de espírito. Como você pode conhecer uma pessoa? Uma pessoa é uma consciência em florescimento, a maior das flores que foi possível existir através de milênios de evolução. Como você pode conhecer sua esposa? No momento que pensar que a conhece, você está acabado, fez um julgamento e já está procurando outra mulher. Não, uma esposa permanece uma estranha, se seus olhos estão claros, e você vai atravessar muitas danças, muitas disposições de espírito, muitas faces no ser de sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu amigo e do seu inimigo. Ninguém jamais vem a conhecer qualquer coisa que seja, mas a mente é astuta. A mente quer o conhecimento, porque somente com conhecimento você está seguro. Com um estranho, há insegurança. Com um desconhecido, a rodeá-lo de todos os lados, você sente medo, não sabe onde está. Quando você não conhece a situação, as pessoas, as flores, as árvores, aquilo que o rodeia, quando você não conhece isso, não sabe quem você é, sua própria identidade fica perdida. Tendo certeza de que conhece sua esposa, seu filho, seus amigos, sua sociedade, isto e aquilo, que sabe a história e a geografia,
com todo esse conhecimento que o está cercando, de repente você sente quem é, o conhecedor. O ego surge, se fortalece. O conhecimento é alimento para o ego. A ignorância é morte para o ego. E a morte do ego é vida para você. E a vida do ego é morte para você. Não se estabeleça. Este é o significado do sannyasi errante. Na Índia, nós o tentamos. Uma pessoa se torna errante sem lar, sem apegos, sem raízes em parte alguma, sem identidade. A pessoa vive com o desconhecimento, momento a momento. Tudo surpreende. Para você, nada surpreende. Você sabe tudo. Como pode algo surpreendê-lo? Nada o assombra. Tudo surpreende quando você vive em ignorância. Quando você vive no não conhecido, tudo é novo. Não há nada para comparar, para relacionar com o passado, para relacionar com o futuro. Tudo é único. Nunca foi antes, jamais será outra vez. Se você perder este momento, o perderá para sempre. Não há volta. Cada momento é uma nova disposição de espírito na existência. Ou você o desfruta, vive-o, ou o perde. Através do conhecimento, você o perde, porque diz, eu sei. Se lhe digo, saia de sua casa, o sol nasceu, é lindo. Você responde, eu sei. Muitas vezes, muitas manhãs, eu me levantei mais cedo e o vi. Eu sei, não me amole. Mas o sol de hoje jamais existiu antes, e o você de hoje jamais existiu antes, e o eu de hoje, chamando-o para sair, jamais existiu antes. Tudo é absolutamente novo e original. Só sua mente é velha. Através do conhecimento, a mente fica velha. Quando você está velho, tudo parece empoeirado, usado, de segunda mão, e você fica entediado. O fastio mostra que você não sabe viver em ignorância. Uma criança jamais fica entediada. Tudo a surpreende e a espanta. Ela vive continuamente maravilhada. E esta é a qualidade da mente religiosa. Viver continuamente maravilhada, constantemente maravilhada. Fazer do maravilhar seu próprio estilo de ser. Então, repentinamente, você vê que o mundo todo é totalmente diferente. Não é o mundo que você costumava ver, porque você não é mais o mesmo. O mundo não pode mais ser o mesmo. Não julgue e não faça do seu conhecimento uma prisão. Mantenha-se livre, desapegado, errante. Estes são símbolos. Um sannyasi sem lar significa que ele está desligado do passado. Ele não tem raízes no passado. Não é que ele fique simplesmente vagando como um vadio. Sua vadiagem é mais profunda. Ele é um vadio espiritualmente. Só ir de um país para o outro não vai ajudar muito. Mais cedo ou mais tarde, você vai se fixar em algum lugar, formará um lar. Mesmo os hippies, cedo ou tarde, se estabelecem. Você não vê hippies muito velhos. É uma fase. Uma pessoa se muda daqui para ali, externamente. Depois fica saturada disso. Então, se estabelece. E lembre-se, quando um hippie se estabelece, ninguém se fixa tanto quanto ele. Uma pessoa comum, correta, sempre sente um apelo para se tornar-se um vadio. O apelo interno sempre está lá. Ela pode estar estabelecida, com mulher e filhos e um bom emprego, mas o apelo continua perseguindo-a em sonhos, em devaneios, em imaginação, e continuamente a convida a se tornar um vagabundo. Mas, quando um hippie se estabelece completamente. Ele soube o que é ser um vadio e acabou com isso. Outra vez, o conhecimento. Ele soube. Quando dizemos, ou quando eu digo, torne-se um errante, não quero dizer literalmente. Quero dizer viver uma vida errante, interiormente não estabelecida, desapegada, sem passado.
apenas este momento como o total, como se este fosse tudo. Então, de súbito, você se torna consciente do oculto, do invisível, do desconhecido que o cerca de todos os lados. É um imenso oceano de fatos absolutamente novos, surgindo e desaparecendo. A vida nunca foi velha, nunca foi de segunda mão. Ela é original, é da natureza dela, ser original e nova. Só sua mente fica velha, então você sente falta da vida. E para viver continuamente no novo, você precisa parar de julgar, e então a consciência mais alta explodirá em você. O julgamento é uma barreira, e você julga não somente coisas comuns. O julgar se torna um hábito que você não pode impedir. No momento em que algo está aí, você imediatamente julga, não perde nem um instante. E quando você encontra uma pessoa como o Buda ou o Dunlun, o mestre Sufi, você está perto da fonte original de uma consciência constantemente renovada. Nada é velho, nada vem do passado. A mente vem do passado. A consciência jamais vem do passado. A consciência vem deste momento. A mente é tempo e a consciência é eternidade. A mente se move de um momento para outro em plano horizontal. É como um trem de ferro. Muitos compartimentos unidos, passado e futuro, como um trem. Muitos compartimentos unidos em um plano horizontal. A consciência é vertical. Ela não vem do passado, não vai para o futuro. Neste momento, ela mergulha verticalmente nas profundezas ou sobe verticalmente para as alturas. Este é o significado de Cristo na cruz. E os cristãos perderam o significado completamente. A cruz não é senão uma representação, um símbolo de duas linhas que se encontram, a vertical e a horizontal. As mãos de Cristo estão espalmadas na horizontal. Seu ser interior, exceto as mãos, está na vertical. Qual é o significado? O significado é: a ação está no tempo. O ser está além do tempo. As mãos simbolizam ação. Jesus está crucificado com suas mãos na horizontal, no tempo. A ação está no tempo. Pensar é uma ação da mente. Isso também está no tempo. É bom saber que as mãos são a parte mais externa do cérebro. Elas são unas, a mente e as mãos. A cabeça está unida às mãos. A cabeça tem dois hemisférios. O direito está ligado à mão esquerda e o esquerdo está unido à mão direita. As mãos são o alcance da mente dentro do mundo, o alcance da mente na matéria, porque a mente é também uma matéria sutil. Toda ação, física ou mental, está no tempo. Seu ser é vertical. Ele vai às profundezas e às alturas, não há laterais. Quando você julga, torna-se cada vez mais identificado com a horizontal. Porque como é que você vai julgar? Para o julgamento, o passado será necessário. Você pode julgar algo sem trazer o passado? Como poderá julgar? Onde irá buscar o critério? Você diz que este rosto é bonito. Como você julga? Você sabe o que é a beleza? Como pode julgar esse rosto como sendo bonito? Você conheceu muitos rostos, ouviu muita gente falar de rostos bonitos. Você leu a respeito em novelas, viu em filmes, acumulou uma noção, no passado, do que é a beleza. É uma noção muito vaga e você não pode defini-la. Se alguém insistir, você vai ficar atrapalhado e confuso. É uma noção muito vaga, como uma nuvem. Então você diz: este rosto é bonito. Como você sabe? Você está trazendo à tona uma experiência do passado, comparando este rosto com aquela vaga noção de beleza que você acumulou através da experiência. Se você não trouxer o passado à tona, então uma qualidade totalmente diferente de beleza acontecerá.
Não vai ser um julgamento seu, não virá de sua mente, não será imposto, não será uma interpretação. Será simplesmente uma participação com esse rosto, aqui e agora, uma participação profunda com este mistério, com essa pessoa aqui e agora. Nesse momento, a pessoa não é bonita nem feia. Todos os julgamentos desapareceram. Um mistério desconhecido está ali, sem nome, sem julgamento. E somente nesse momento, fora de qualquer julgamento, o amor floresce. Com a mente, o amor não é possível. Com a mente, o sexo é possível. Com a mente, a ação é possível e a sexualidade é um ato. O amor não é um ato, mas sim um estado de ser vertical. Quando você olha para uma pessoa e se comunica sem julgamento, se bonita ou feia, boa ou má, pecadora ou santa, quando você não julga, mas simplesmente olha dentro dos olhos, sem julgamento, de repente um encontro está ali, uma fusão de energias, e essa fusão é maravilhosa, e essa beleza é totalmente diferente de todas as belezas que você já conheceu. Você conheceu a beleza da forma, esta é a beleza do amorfo. Você conheceu a beleza do corpo, esta é a beleza da alma. Você conheceu a beleza da periferia. Esta é a beleza do centro. Esta é eterna. E se isso acontece com uma pessoa, aos poucos o mesmo também se torna cada vez mais possível em relação às coisas. Você olha para uma flor sem julgamento e de repente o coração da flor se abre para você. Há um convite. Quando você não julga, há um convite. Quando você julga, a flor também se fecha, porque no julgamento está o inimigo. No julgamento está o crítico, não o amante. No julgamento, a lógica, não o amor. No julgamento, a superficialidade, não profundidade. A flor simplesmente se fecha. E quando digo que ela simplesmente se fecha, não é uma metáfora. Acontece exatamente como eu digo que acontece. Você chega perto de uma árvore, você a toca. Se a tocar com julgamento, a árvore não estará acessível. Se a tocar sem qualquer julgamento, simplesmente senti-la, sem nada de mente, abraçá-la e se sentar ao lado dela, de repente, uma árvore muito comum se transforma na body tree e uma infinita compaixão flui da árvore para você. Você será envolvido. A árvore vai partilhar muitos segredos com você. É assim que mesmo as pedras podem penetrar em seu âmago. Quando um Buda toca uma pedra, ela não é mais uma pedra. É viva, tem um coração pulsando dentro dela. Quando você toca uma pessoa, ela é uma pedra, já morta. Seu toque entorpece tudo, porque no toque há o julgamento, o inimigo, não o amigo. Se é assim com as coisas comuns, então não será ainda mais assim quando você se encontrar com estágios mais elevados de ser e consciência? Não julgue. Muitos perderam Buda. Milhões perderam Jesus e Zaratustra, apenas por julgar. Não repita esse exemplo estúpido. Sempre que você for a alguém com uma consciência um pouquinho mais alta do que a sua, não julgue. Mantenha-se aberto, e muita ajuda será possível. Se você for com um julgamento, não irá de forma alguma. Se você chegar com um julgamento, já terá perdido a coisa. Ponha a mente de lado. Agora, entre nesta história. Dun-Nun era um egípcio místico, sufi, um dos maiores que já andaram por este mundo. Ele tem um grande discernimento da estupidez humana, e ele pode ser útil. Mas como os sufis sempre fazem, eles criam uma situação, porque sabem que você pode compreender intelectualmente, mas que a compreensão não é suficiente. Intelectualmente, você pode estar convencido, mas essa convicção não vai transformá-lo. Eles criam uma situação, e na situação revelam algo,
Eles não dizem, mostram. Como chegou a acontecer com Dunun? Conta-se que quando ele próprio era um aspirante e não um mestre, um dia se aproximou de uma pequena vila. Vinha de uma longa viagem, do deserto, faminto, cansado, com sede, procurando um abrigo, e viu uma mulher sobre o telhado de uma casa. Ela devia estar trabalhando no telhado. As chuvas estavam para chegar logo, e ela devia estar consertando o telhado. Ele chegava cada vez mais perto, e quando se aproximou da mulher, bem perto da casa sobre a qual ela estava, a mulher deu uma gargalhada. Dunun ficou intrigado. Qual é o problema? Por que está rindo? Por que me saúda com essa risada louca? A mulher respondeu. Quando o vi entrando na vila, pensei que parecia ser um místico sufi, porque eu não podia vê-lo, apenas sua roupa. Depois, à medida que se aproximava, vi que não era um místico, nem um mestre, mas ainda um discípulo, porque pude ver um pouquinho do seu rosto. Mas você ainda estava longe, e eu não podia perceber seus olhos. Depois que chegou mais perto, pude ver seus olhos, e vi que nem discípulo você é, e nem mesmo está no caminho. E agora que você chegou, e posso vê-lo completamente, vejo que não é nem mesmo um aspirante. Você nem sequer ouviu falar do caminho. Por isso é que dei risada. Por fora, você parece um místico, mas seu rosto não combina com sua roupa, com seu manto sufi. A própria palavra sufi vem de um certo tipo de manto. Sufi significa lã, e sufi significa alguém que veste uma camisa de lã, um manto de lã. No deserto isso é difícil, quente, queimando por todo lado, e os sufis escolheram uma roupa de lã, e eles vivem nos desertos, os lugares mais quentes do mundo. Por quê? Porque eles dizem que quando você está frio por dentro, nada importa. Quando você está frio por dentro, nada importa. Na periferia, calor. No centro mais profundo, frescor. E isto é um método, um artifício para fazer você voltar da periferia em direção ao centro. Quando o corpo está quente e queimando, você se dirige para o centro. Você tem que se mover, porque, para o corpo, na periferia está um fogo. O que você faz quando passa por uma estrada e está quente demais e o sol torrando? Você procura uma sombra, uma árvore, e você se senta ali, relaxado. Quando o corpo está queimando, os sufis o usam como um artifício. O que você fará constantemente embaixo de um tecido de lã, fechado sobre ele, transpirando? O que você fará num deserto? Você terá que achar um ponto onde calor algum jamais penetre. Você terá que buscar a sombra. A mulher disse, por fora você parece um sufi, um mestre, mas quando vi seu rosto não combinava com seu manto. O rosto diz outra coisa. Quando olhei em seus olhos, vi que eles dizem outra coisa também. Eles nem combinavam com seu rosto. E quando eu o vi inteiramente, vi que você nem mesmo é um aspirante. Conta-se que Dunun jogou seu manto, foi para o deserto e por muitos anos ninguém ouviu falar dele ou do que lhe aconteceu. Durante 20 anos, ninguém soube onde ele estava e o que fazia. Depois de 20 anos, uma explosão repentina. Dunun explodiu por toda a parte da terra egípcia. Milhares de buscadores de cada país sufi começaram a viajar. Enquanto Dunun estava vivo, tornou-se uma Meca. As pessoas iam a ele e não a Meca, e costumavam lhe perguntar: o que aconteceu nestes 20 anos, depois do encontro com aquela mulher? O que você fez? O que esteve praticando? E ele dizia: nada, simplesmente sentei-me no deserto, porque qualquer coisa que eu faça será parte de mim, parte do meu ego. Tudo o que eu fizer não poderá ser maior do que eu, será sempre menor do que eu. E se eu estou errado, como posso fazer qualquer coisa certa? Assim,
Simplesmente parei de fazer qualquer coisa. Por 20 anos, não pratiquei coisa alguma. Ou melhor, só pratiquei nada. Não fiz nada. Ou somente fiz nada. Simplesmente permaneci com meu ser. Eu não era autor de nada. O que acontecerá se durante 20 anos você se sentar sem ser autor de nada? O horizontal desaparecerá. Apenas o vertical permanecerá. Não fazendo coisa alguma, apenas sendo. Mas isso precisa de paciência. Por outro lado, nenhum método é necessário. E porque você é impaciente e apressado, tenho que lhe dar métodos. Se você não tivesse pressa e pudesse dizer, eu posso esperar pela eternidade, nenhum método seria necessário. Então você simplesmente se senta, mesmo enquanto faz coisas. Por dentro, você permanece um não agente. Naturalmente, você terá que fazer muitas coisas. Terá que tomar banho, comer, dormir, arrumar sua cama e fazer certas coisas, mas sempre se mantendo um não autor. Isso é o suficiente. Permanecendo silencioso consigo mesmo, sem fazer coisa alguma, o ego desaparece. Nem mesmo tentando se melhorar, o ego desaparece. Não tentando se transformar, o ego desaparece. Apenas se aceitando como é, seja lá o que você for. Vejo que seu único problema é que você não consegue se aceitar. Você quer ser uma outra pessoa, e esse é o problema. De outro modo, nada está faltando. Por outro lado, tudo está disponível. Fazendo nada por 20 anos, Dun Nun se tornou um dos mais perfeitos mestres. Agora, esta história. Um jovem veio a Dun Nun e disse que os sufis estavam errados e muitas outras coisas. Como você pode saber se os sufis estão errados sem ser um sufi? E alguém que foi um sufi algum dia disse que havia algo errado com eles? Nunca aconteceu. Aqueles que têm sido sufis nunca disseram que havia algo errado com eles. E os que dizem que há algo errado nunca foram sufis. Como é que você pode dizer? Outro dia, alguém estava dizendo que todos estes métodos meditativos que estou ensinando estão errados, porque Patanjali nunca os mencionou nos seus Yoga Sutras. E o homem disse, nunca ouvimos falar de tais métodos antes. Qual é a sua autoridade? De onde você cria esses métodos? Eu perguntei ao homem, você já meditou alguma vez? E ele disse, não. Perguntei ao homem, você sabe o que é meditação? Ele respondeu, não. Quando você não sabe o que é meditação, como pode dizer o que está errado com um método de meditação? Você não sabe o que é meditação. Como pode saber o que não é meditação? Você não sabe o que é bom e vai condenando. Isto é mal. Você não sabe o que é moralidade e vai condenando. Isto é imoral. Você sabe o que é sufismo? Mas você pode condenar facilmente. A condenação chega muito fácil à mente. É a coisa mais fácil do mundo dizer que alguma coisa está errada. Dizer não é a coisa mais fácil para a mente. O sim é a mais difícil. Vigie sua mente. Quantas vezes ela diz não? Mas quando algumas vezes ela tem que dizer sim, ela o faz de má vontade. Com o não, ela fica muito feliz. No momento em que você diz não para alguém, sente-se muito poderoso. Você gosta de dizer não, porque o não ajuda o ego. O sim o dissolve. E é fácil dizer não. É muito difícil dizer sim, porque com o sim uma porta se abre. Com o não, uma porta se fecha. Quando você diz não, vigie o que acontece no seu íntimo. De repente, todas as portas se fecham. Quando diz não, você fica fechado. Você se torna uma mônada de Leibniz, sem janelas, sem portas, sem pontes. O não simplesmente corta todas as possibilidades de ligação
entre você e o outro. Todas as possibilidades de amor, prece, entrega e meditação imediatamente são cortadas no momento em que você diz não. O não faz de você uma ilha, e ninguém é uma ilha. E sentir que você é uma ilha é a maior ilusão. Você é parte do todo. Quando você diz não, fica cortado, quebrou todas as pontes. E o ego sempre quer e gosta de dizer não. Isso lhe dá prazer. Fique atento. A menos que seja absolutamente necessário, jamais diga não. Só abandonar a palavra já o tornará mais e mais alerta. Mesmo que precise dizer não, diga-o de tal modo que se torne positivo, que tome a forma do sim. Apenas por abandonar o não, você irá sentir muitas coisas novas acontecendo dentro de você, porque esta é uma palavra muito, muito poderosa. Estas duas palavras são muito poderosas, o sim e o não. Elas mudam seu ser inteiro, porque não são palavras comuns. Elas não são palavras, mas gestos. É o seu jeito, seu próprio estilo de vida. Alguém que vive dizendo não ficará cada vez mais triste e deprimido. A vida não baterá mais à sua porta. Se você continuamente diz não, como a vida pode continuar batendo à sua porta? Os ventos não soprarão em sua direção e as flores não se abrirão no seu caminho. Você está semeando espinhos ao dizer não. Aquele que fala não é o único ateu. Dizer não a Deus é o máximo de sua total tendência de dizer não. Dizer sim para a vida é o que o teísmo significa para mim. Dizer sim à vida, abrir as portas, relacionar-se, estar disponível. Diga sim e de repente você sente janelas abrindo dentro de você. Simplesmente se sente em silêncio sob uma árvore e diga em voz alta, sim, e sinta a mudança. Depois, diga não e sinta a mudança. Você cria um clima diferente, vibrações diferentes vêm com o não. Com o sim, você cria uma abertura, como se jogasse uma pedrinha num lago e os círculos aparecessem e continuassem cada vez mais e mais se espalhando. Eles chegariam à própria margem oposta. Quando diz sim, você atira uma pedra de aceitação, de amor, de oração, de prontidão, de entrega. E então, os círculos vão e vão e vão e chegam ao próprio infinito. Aquele que diz sim é compelido a ser um teísta algum dia, porque o sim, em última instância, culmina no divino. O sim se torna o Deus. O não, finalmente, torna-se a ausência de Deus. Um jovem veio a Dun-Nun e disse que os sufis estavam errados, e muitas outras coisas. Quanta tolice! Mas acontece. Eu sei, acontece comigo todos os dias. As pessoas, sem saberem coisa alguma, até mesmo vêm me aconselhar que isso deveria ser feito deste modo, que aquilo não deveria ser feito desse jeito. A estupidez do ser humano não tem limites. Apenas duas coisas são infinitas: a estupidez do ser humano e a compaixão de Deus. De outro modo, como pode o ser humano existir? Isto é um milagre, tão estúpido, tão inflexível, mas a compaixão de Deus é infinita. A existência segue doando, ela não se importa com sua estupidez. Um dia ou outro você voltará para casa e compreenderá. Quanta tolice chegar a um homem como Dun-Nun e dizer que os sufis estavam errados. O egípcio tirou um anel do dedo e lhe entregou. Esse egípcio, Dun-Nun, estava certo. Era inútil falar a uma pessoa tão estúpida. Ela não entenderia. E mesmo que entendesse intelectualmente, não seria um entendimento real. Dun-Nun começou a criar uma situação. Entregou-lhe um anel e disse: leve isto para os mascates e veja se pode conseguir uma peça de ouro por ele.
ninguém no mercado ofereceu mais do que uma só peça de prata pelo anel. O jovem trouxe o anel de volta. Agora, disse Dunlun, leve o anel a um verdadeiro joalheiro e veja o que ele pagará. O joalheiro ofereceu 1000 moedas de ouro pela pedra. O jovem ficou assombrado. Então, disse Dunlun, seu conhecimento sobre os sufis é tão vasto quanto o conhecimento dos mascates sobre joias. Se você quer avaliar pedras preciosas, torne-se um joalheiro. O que exatamente ele estava mostrando? Que o sufismo não é um sistema de conhecimento. Você não pode ler a respeito. As escrituras e os professores não serão de nenhuma ajuda, porque eles podem explicar, mas a explicação não pode se tornar uma experiência. E é quase sempre justamente o oposto que acontece. As explicações se tornam barreiras para a experiência. Através das explicações, você começa a justificar as coisas por aí. Elas não o levam à experiência. Em lugar disto, elas se tornam substitutos. É assim que nascem os pânditas e eruditos. O sufismo não é um conhecimento. Você não pode obtê-lo de algum lugar, de alguém. Você não pode pedi-lo emprestado. Ele não é informação. Nenhum professor pode ensiná-lo. A verdade não pode ser ensinada. Ele é uma experiência, não é conhecimento, é ser. Não é algo que você aprende, é algo que você se torna. Quem pode dá-la a você? Só você mesmo. Só você pode dá-la a si mesmo. Só você pode conduzir-se a um ponto onde sabe o que é o sufismo, não pelo conhecimento, mas pelo saber. Lembre-se sempre da diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento é uma coisa morta, acumulada. O saber é um constante movimento. A sabedoria é viva. O conhecimento é morto. O saber é parte do seu ser. O conhecimento nunca é parte do seu ser. O conhecimento é só parte de sua memória, e a memória nada é senão um computador biológico. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai desenvolver pequenos computadores que você poderá levar no bolso. Eles carregarão consigo todo o conhecimento de todas as bibliotecas do mundo, e não será necessário ensiná-lo a você. Você simplesmente aperta um botão e o computador pode fornecer-lhe o conhecimento. Logo, para que perder 25 anos da vida em universidades com professores tolos e exames tolos, apenas treinando a memória? Isso pode ser feito facilmente com um computador. E o computador é mais eficiente do que qualquer sistema de memória pode ser, porque um computador é completamente morto, e o conhecimento é morto. E o computador funciona melhor do que sua mente. Sua mente não é de tanta confiança. Ela está de alguma forma ligada a um ser vivo, e a vida continua a fluir através dela. Essa vida a perturba. O conhecimento é parte do sistema da memória, não do seu ser. A sabedoria é parte do seu ser. Por conseguinte, sabedoria significa ser aquilo que você quer conhecer. Se você quiser conhecer Deus, Deus não está escondido em algum lugar para que você precise alcançá-lo. Contaram-me que quando os Sputniks soviéticos chegaram perto da Lua, mandaram uma mensagem à televisão soviética. Até agora, não encontramos nenhum deus ou deuses. Ele não está em nenhum lugar lá em cima. Deus não é uma coisa, não é uma pessoa escondida em algum lugar. Deus é o seu mais íntimo desabrochar. Vocês vêm e pedem: mostrem-nos Deus. Onde está Deus? Ele não pode ser mostrado, porque está escondido dentro de vocês. É o seu destino máximo. Seu Deus ainda não está lá.
ainda está crescendo, ainda é uma potencialidade, uma possibilidade ainda não atual. E eu não posso mostrar meu Deus para você. Seus olhos não serão capazes de vê-lo. E seu Deus ainda é uma potencialidade. Você precisa trabalhar para isso. Ele ainda é uma semente. Você precisa regá-la, encontrar um solo para ela e ajudá-la a crescer. Não posso mostrar-lhe meu Deus, porque você ainda não tem o equipamento apropriado para vê-lo. E o equipamento apropriado estará disponível somente quando você tiver realizado a divindade em você. Mas então não haverá necessidade de ver o meu Deus. Você será capaz de ver o seu e o de todas as pessoas, mesmo o daquelas que ainda não são potencialidades. Eu posso ver o seu Deus, embaixo do solo, ainda lutando, como uma semente, tentando rompê-lo. O solo é duro. Algumas vezes existem também pedras e rochas. Tentando romper o solo duro, posso ver o seu Deus, o qual será um dia e que ainda não é. Se você pode ver seu próprio Deus, pode ver Deus em toda parte, porque agora você tem olhos para ver. Eu não vejo você como você é. Sim, isso eu vejo também, mas é apenas uma fase passageira. Uma nuvem surgiu no céu, mas eu vejo o céu. A nuvem irá embora. Eu o vejo como você será, como pode vir a ser. Eu vejo neste instante, se você tivesse a coragem necessária, como você poderia subitamente se projetar. Então, disse Dun-Nun, seu conhecimento sobre os sufis é tão vasto quanto o conhecimento dos mascates sobre joias. Eles não podem apreciar um diamante. Eles não sabem o que é um diamante. Eles podem ter pensado que esta linda pedra serviria para as crianças brincarem, ou eles podem medi-la, mas o diamante está escondido deles, e apenas uma pedra brilhante, colorida, talvez ótima para as crianças brincarem. Você já ouviu a história do maior diamante, Kohinoor? Gostaria de lhe contar. Ele pertencia a um aldeão de Golconda, na Índia. Ele o achou em sua fazenda. Um rio corria pela fazenda, e ali ele o achou. Parecia bom, e pensou que serviria para as crianças. Elas poderiam brincar com ele. Assim, ele o trouxe para casa. As crianças brincaram com ele, e como fazem todas as crianças, saturaram-se do brinquedo. Por isso, elas o colocaram no peitoril da janela, e todos se esqueceram dele. Um monge visitante, um sannyasi errante, estava passando pela cidade e queria um abrigo para a noite. Assim, esse aldeão o convidou. O sannyasi comeu e depois eles conversaram. O sannyasi era um homem errante, portanto, tinha muitas novidades do mundo para contar e o que estava acontecendo e onde. O aldeão escutava, e justamente falando dessas coisas, o sannyasi disse: "O que você está fazendo aqui? Sei de um lugar onde os diamantes são encontrados nas margens do rio. Com um pouco de esforço, você pode vir a ser um homem riquíssimo, e aqui, trabalhando com esta terra dura, você sempre será pobre. Sua vida inteira será perdida." Na manhã seguinte, o sannyasi foi embora, mas deixou uma semente, um desejo, uma ambição na mente daquele pobre aldeão. Ele ficou obcecado. Não sabia onde era esse rio, mas ficou tão obcecado que vendeu a fazenda e saiu à procura. Disse à mulher e filhos: "Vocês terão que esperar por mim, pelo menos 5 anos, e então eu voltarei." Ele trabalhou duro em muitos lugares, mas depois de 5 anos ainda não encontrara o lugar onde os diamantes eram tantos que podiam ser apanhados facilmente. Mas nestes 5 anos ele aprendeu uma coisa: o que é um diamante. Ele voltou para casa.
Quando se aproximou de sua cabana, não podia acreditar no que via. O maior diamante que podia imaginar existir ou ser visto no mercado estava ali, no peitoril da janela. Então se lembrou que o rio corria dentro de sua própria fazenda, e agora ele a tinha vendido e havia encontrado o maior diamante. Essa parte da fazenda veio a ser a maior fonte de todos os diamantes do mundo, Golconda. E todos os maiores diamantes têm vindo de Golconda, das terras daquele fazendeiro. E esse diamante, com o qual as crianças brincaram, e do qual ficaram saturadas, e que ficou lá abandonado e descuidado, tornou-se o maior diamante do mundo. Eis como é também na viagem interior. Não venda a fazenda. O maior diamante está esperando ali por você. Mas aprenda a ser um joalheiro, e o único aprendizado é de como morrer, porque se você morre como você é, renascerá como deveria ser. Certo é o provérbio sufi: nada posso lhe dar até que você morra.